João aqui, mais um vídeo no canal, dessa vez para a gente falar sobre a carteira do fundo Real Investor, que na minha opinião é um dos melhores fundos de ações da indústria. É um fundo, que já tem mais de 10 anos de histórico, então cumpre, esse requisito que eu uso aqui na minha ferramenta de análise de fundos, que é ter um histórico de mais de 10 anos, né? Eles já têm esse histórico de mais de 10 anos e batendo o Ibovespa com bastante margem. Então eu acredito que é um fundo interessante, tem uma filosofia de investimento bastante clara também, e o gestor, o Cesar Paiva, é bem fiel a essa estratégia, né? A gente consegue ver a carteira deles e encontrar um padrão assim, nas posições que eles têm. São empresas com as mesmas características, vamos dizer, elas são muito baratas, múltiplos baixos, empresas com vantagens competitivas, então a gente consegue ver um padrão e entender a cabeça do gestor, né? Bom, eu vou abrir a ferramenta da CVM. Para quem não sabe, no site da CVM a gente consegue abrir a carteira dos fundos com uma defasagem de 3 meses, ou seja, nos últimos 3 meses a gente não tem acesso, porque o gestor pode fechar essa informação, mas com 3 meses de defasagem para trás, a gente consegue ter o acesso do fechamento de carteira de cada mês, né, da história desse fundo, tá? Para trás. Então, eu tenho um vídeo aqui na descrição, que eu deixo o link aqui na descrição, onde eu explico como fazer essa busca, né, no site da CVM. É basicamente esse site aqui, né, e que a gente acaba entrando aqui numa seção específica do fundo, tá, que a gente escolhe. Então, na busca eu escrevi Real Investor, apareceu algumas opções, né? Eles têm outros fundos lá dentro, né? Eles têm fundos fundo multimercado, eles têm fundo imobiliário, etc. Então eu fui direto no fundo Master, né, de ações, que é o BDR nível 1, que é o principal fundo deles, de distribuição, e abri aqui a carteira de fechamento de março de 2023. Então vamos ver aqui como que estava a carteira desse fundo, tá? Então a CVM mostra esse relatório aqui, tá? Então cada linha é uma posição, tá? É um ativo. A gente consegue ver os negócios realizados no mês, né? A gente consegue ver quanto que o gestor vendeu e comprou daquele ativo, e a posição final, né, em percentual do patrimônio líquido aqui, que eu acho que seria a informação mais importante, né, aqui pra gente ver, entender o tamanho de cada posição e as principais posições do fundo para ver o que eles estão investindo, né. E como esses fundos são muito focados em análise fundamentalista, eles tendem a entrar em posições e ficar nessas posições por muito tempo, né, eles tendem a rodar muito pouco carteira. Eles investem num case depois de muito estudo, né, muita análise, e ficam ali por 3 a 5 anos ou até mais investidos em uma empresa. Então, mesmo essa carteira tendo 3 meses de defasagem, é muito provável que eles ainda estejam investidos nesses cases. Mas pode ser que o investidor tenha saído no mês anterior e a gente não sabe. Mas é provável que eles ainda mantenham as principais posições aqui, tá? A gente pode ver que a Alço 3 é a primeira posição, né, da carteira. Eu abri aqui no Fundamentos para a gente ter uma análise inicial, né. A Alliance Sonai é uma empresa de shopping center, né, que está bastante descontada aí. Com a pandemia, né, na pandemia os shoppings sofreram muito, né, foi totalmente cortado aí o fluxo, né, de pessoas lá dentro, que é o principal driver aí de um negócio de shopping, né. Sem o fluxo as lojas não conseguem vender. Então eles ficaram muito descontados e demoraram para recuperar, né, esse negócio. Então é basicamente aqui, pelo que eu entendi da tese do Cesar Paiva, do Real Investor, é uma compra de um real estate que está muito desvalorizado, né? Ele basicamente fez um valuation olhando o valor patrimonial dos shoppings, né? E ele está querendo comprar esse real estate, né, esses empreendimentos, né, dado que ele acha que eles estão descontados, né, ele acha que esses shoppings poderiam valer muito mais, ou seja, pela localização que eles estão, seja pelos fluxo de pessoas que eles podem trazer, etc, né. Então a gente consegue ver que tem um desconto aqui, né, a gente vê que a Life Sonai está operando abaixo, né, de 1 no preço-valor patrimonial aqui, tem um ROI interessante de 20%, e um PL baixo, né, na faixa de 4,54 vezes. Né? Então, é uma empresa aí que tem resultado, né, dá lucro. A gente pode olhar um pouco os resultados históricos da empresa. Né? Ela tem uma receita que está crescendo, né, EBITDA também, só que basicamente a empresa sofreu muito com a pandemia e ficou muito descontada, né? Então acredito que tem muito disso na posição
da Alliance Sonai ser aí a preferida do Cesar Paiva no momento. Tá? Tipo, consegue ver que a segunda posição é Neoenergia, né? Ele gosta dessa posição como um case também defensivo, né? O setor de energia ele é um setor mais protegido, né? Ele vai ser muito menos volátil do que outros. E na opinião dele é a melhor elétrica do setor, tá? A Neoenergia. Posição 3, a gente vê Bradesco aqui. Aí essa é uma posição já, né, é a única aqui dessas principais que eu já achei um pouco curioso, porque eu acho que tem bancos melhores. Né? O Itaú eu acho melhor que o Bradesco em termos de gestão, de rentabilidade e de negócios, também carteira de negócios. E Banco do Brasil eu acho que tem um valuation mais atrativo. Então essa aqui foi a única posição que me chamou a atenção, em termos de eu achar um pouco estranho o porquê que Bradesco seria a terceira posição, mas é um banco também, como pode ver também é uma empresa defensiva, que é um setor resiliente, uma empresa com uma posição de mercado muito grande, também é risco baixo. Né? Então a gente pode ver que essas três principais posições são posições defensivas que não é tipo uma empresa de commodity, uma indústria, não é algo que poderia estar muito sujeito a um ciclo de mercado, né? Então a gente consegue ver que o perfil do gestor é um pouco mais defensivo, mais value investing, comprar empresas mais descontadas e esperar, né? Não vai ficar especulando nada aqui com conjuntura econômica, por exemplo, tá? Porto Seguro, né, na posição 4, aí tem aqui Vale e Petro, né, as posições de commodity, mas são empresas que estão muito baratas, provavelmente ele entrou por causa do valuation, né, e não porque ele quer explorar algum ciclo de commodity, principalmente valuation, porque as duas realmente estão muito baratas no momento, principalmente Petrobras, né, e a gente consegue ver outras posições aqui, começa a pintar algumas empresas pequenas, né, como a Vulc 3, algumas small caps aí, né, Melk 3, Tupi, Metal Leve. Então, é um gestor que também gosta de empresas menores, que é onde estão as maiores oportunidades, né, de valorização. Então, é um perfil de carteira interessante. Então, ele vai olhar empresas defensivas, descontadas, né, em múltiplos de valuation, e algumas small caps ali que estão fora do radar, mas que podem gerar um retorno bem acima do Ibovespa. Né? Ele também gosta dessas empresas aí, tá? Dá para ver que é uma carteira bem pulverizada, né? Em posições pequenas, aí nada passando de 10%, mas bastante posições. Mas vale a pena ressaltar aqui também, a gente tem que considerar, quando a gente vai para baixo aqui, aparece os ativos que estão em empréstimo, tá? A gente tem que somar essa posição aqui na posição que não está emprestada, tá? Então, por exemplo, tem 1,5% da carteira de Banco do Brasil que está em empréstimo. Então, significa que a posição, na verdade, de Banco do Brasil que ele tem é esse 1,5% mais o que não está em empréstimo, que é praticamente 3 aqui. Então a posição é 4,5 em que ele está alocado em Banco do Brasil. Só que 1,5 desse 4,5 ele emprestou, tá, para alguém shortear. Tá? Então por isso que tudo que está em empréstimo, que esse empréstimo gera um retorno para o fundo ali, né? Essas pessoas que tentam shortear as ações, elas alugam essas ações e pagam um aluguel, né? Isso gera um retorno a mais para o fundo, por isso eles deixam muitas ações ali disponíveis para aluguel, para gerar um retorno extra para o fundo, tá? Então dá para ver, por isso que a carteira fica gigante, enorme aqui, com muitas linhas, tá? E aí dá para ver também o quanto de renda fixa que eles têm, né? Eles alocam renda fixa nesses fundos aqui de liquidez diária, basicamente é um fundo DI, né? Que vai replicar a taxa Selic com liquidez diária, e basicamente isso, né? Eles têm pouca coisa em renda fixa, porque eles estão muito alocados em bolsas, quase 100%. Eu sei que ele, em momentos de conjuntura ruim, não conjuntura ruim, mas momentos que as ações estão caras, vamos dizer assim, né? Ele vai talvez ter muito mais caixa, tá? É um fundo que eu acho que quando não tem ativo barato, vai explorar muito a chance de ter caixa, seguindo muito a filosofia do Warren Buffett de gestão, tá? Essa carteira do Real Investor, também eu queria trazer aqui novamente como usar o site da CVM para abrir a carteira dos fundos. Acho que é muito interessante, até para o investidor que não investe via fundos, pegar um ou outro case, por exemplo, principais posições do Real Investor, pode ser um filtro para que tu possa já estudar essas empresas e já ir direto a essas melhores empresas, não precisar fazer muita busca, muita pesquisa de que empresa estaria interessante, né? E aí, para terminar, aqui o histórico do Real Investor no mais retorno, no período ótimo, né, nos 10 anos aí de histórico deles, 11 anos, eles batem o Ibov, né, eles acabam tendo um retorno aí de
400% nesse período e contra um 80% do Ibovespa e um CDI de 150%, né? Então dá para ver que o fundo performou muito bem nesse período, né? Apesar de ter ficado abaixo do CDI durante alguns anos, faz parte, né, do longo prazo aí. O investidor tem que esperar. Se for investir nesse fundo, tem que ficar por anos aí para valer a pena. Não faz sentido nenhum tu investir e sair depois de 1 ano ou 2 anos. Tem que ficar aí no mínimo uns 5 a 10 anos, é o que eu diria, ou mais até, né, para fazer sentido, tá, pessoal? E eu vou fazer no futuro análise da gestora como um todo, assim como eu estou fazendo de outras, porque além de analisar a carteira e rentabilidade, vale a pena olhar outros pontos, né, da gestora e do gestor para ver se vale a pena acreditar, né, e investir nos fundos da Asset, né, da gestora. Beleza? Peço aí para quem está curtindo os vídeos só dar um like aí, se inscrever no canal, não esquece. E tem o link de apoio ao canal também aqui e o e-mail para nossa mentoria. Beleza? Um abraço!